Olá, colegas TAI de todas as universidades e institutos federais do Brasil. Hoje, mais uma vez, estamos aqui para apresentar um resumão do plantão. Eu sou Lucimara Cruz, coordenadora de comunicação, e esse resumo do plantão, especialmente em homenagem ao nosso querido Pepe Mujica, que é um grande exemplo de luta em busca de uma sociedade mais justa e de uma sociedade socialista. Vocês vão conhecer agora os outros componentes do plantão. As nossas companheiras da coordenação de aposentados. Eu sou Tereza Fucci, coordenadora de aposentados e assuntos de aposentadoria da FASUBRA e coordenadora geral do Hospital Sindicato. Eu sou Elma Dutra, aposentada da Universidade Federal de Goiás e substituindo um companheiro Mozart na coordenação de aposentados da FASUBRA. Eu sou a Badia, coordenadora da pasta de Saúde e Seguridade Social do Sintifub e atualmente coordenadora suplente da FASUBRA. Olá, eu sou Antônio Nascimento, sou técnico administrativo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e coordenador LGBTI+ da FASUBRA. Eu sou Luar Santana, estou na coordenação LGBTI+ da FASUBRA e sou lá do Espírito Santo da UFES. Meu nome é Melissa, para quem não me conhece, sou da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e estou nessa gestão como coordenadora de administração e finanças. Então, apresentados devidamente, vamos lembrar que esse plantão acontece num momento muito especial da nossa negociação, né? Nós estamos nos últimos 15 dias de prazo para o nosso acordo coletivo expirar. Também faltam 17 dias para que a nossa medida provisória ela caduque. E isso nos traz a necessidade de um aumento grande, uma intensificação da nossa luta, porque os prazos eles estão se extinguindo e nós precisamos fazer mais pressão para atingir o maior tamanho da nossa vitória. Como a gente sempre diz, o tamanho da nossa vitória é do tamanho da luta que a gente fizer, né? Nada na nossa vida de trabalho, nada na nossa história como trabalhadores e trabalhadoras das universidades nunca foi nos dado de graça. Tudo que nós temos hoje foi resultado de muita luta. E não é porque algo está no papel que automaticamente essa coisa se concretiza. Foi uma luta, foram 113 dias de greve para que a gente tivesse esse acordo no papel e agora já estamos, vai fazer um ano da nossa greve e a gente está aqui na luta para que o acordo saia do papel. Nós sabemos que a maior parte do nosso acordo ainda não foi efetivado. Nós, nesse plantão, tivemos o início no dia 5 de maio. Esse plantão começou com uma reunião com o governo, onde nós levamos aquelas pautas que ainda não foram tratadas, inclusive a hora ficta, que já tem uma posição do MEC favorável e que não foi emitido nenhum documento para oficializá-la. E também, na mesma mesa, nós estávamos lá para discutir a questão da aceleração da progressão, porque nós tivemos a majoração de 9% no salário, que não é um aumento real, é uma correção parcial das nossas perdas, e precisamos que também se implemente aceleração para dar esse ganho, para aumentar o nosso ganho, porque a recompensa do nosso trabalho, sim, vem em salário. Nós precisamos desse reconhecimento. Por exemplo, na nossa categoria, aqui temos trabalhadores da área de saúde, que foram tão louvados durante a pandemia, esses trabalhadores também precisam ser agraciados, eu falo agraciado, mas não é de graça, eles precisam ser contemplados também, para além do aplauso e das felicitações, a gente precisa ser reconhecido materialmente, porque o trabalhador dá seu tempo de vida, como dizia a Mujica, para o trabalho. E esse tempo de vida, ele precisa retornar para nós com dignidade no trabalho. E nós pedimos de volta para a mesa do MEC a discussão das 30 horas, que sabemos, indo para outra mesa geral, dificilmente será alcançada. Dentre outras pautas importantes para nós, que aqueles trabalhadores que não conseguiram migrar do PUCRIS para o PCCTAI, que eles têm um novo prazo para fazer isso, e que os trabalhadores aposentados que foram enquadrados de forma errada,
que eles tenham a oportunidade de ser enquadrados devidamente e tenham a correção dessa injustiça histórica. Dentre outras pautas que nós sabemos que não estão sendo tratadas pelo governo, a gente tem também, nesse mesmo time das injustiças históricas que nós queremos que sejam corrigidas, a situação da racionalização dos cargos, especialmente para os trabalhadores auxiliares, né, que não foram enquadrados devidamente, os auxiliares de enfermagem, auxiliares administrativos, como deveriam ser. E, para completar a situação, no nosso acordo, o governo introduziu um corpo estranho, que foi a diferenciação no aumento dado para os médicos e médicos veterinários, que é inaceitável, porque não foi isso que estava na nossa proposta original, né? Nessa semana, nós tivemos uma série de atividades para que nosso acordo ele seja cumprido na íntegra. E para que ninguém fique de fora, porque nós somos uma única categoria, não tem essa divisão de ativos e aposentados na luta. Os aposentados são ponta de lança na luta e eles precisam ser contemplados em todas as suas necessidades. Nós estaremos sempre lutando, porque nada vem de graça. Os trabalhadores de classe A, B, C, D e E, somos todos técnicos administrativos em educação e precisamos ter as nossas pautas atendidas. Nesse sentido, nós fizemos uma maratona de atividades e aí as companheiras Elma e Tereza vão poder falar da circulação que a gente fez na Câmara de Deputados e no Senado em busca da derrota do Decreto 10.620. Bom, vou começar, então. Bom, companheiros e companheiras, essa semana ela foi uma semana de muita luta aqui nesse plantão mesmo. A gente praticamente todos os dias saía às 9 da manhã e não tinha horário para voltar, né? À procura de algumas respostas, né? Primeiro porque quem acompanha o decreto 10.620, na realidade, é aquele decreto que passa todos os aposentados das autarquias e fundações para o INSS. A Fasubra conseguiu, à custa de muita luta em 2021, barrar esse decreto, né? A gente conseguiu ali no limite, assim, quando já estavam passando as pessoas lá para o INSS, já tinham passado 2 IFs, a gente conseguiu barrar e com um acordo para ser discutido pós-eleição. Quando chegou na transição, a gente teve uma surpresa quando o governo Lula, então, largou um decreto que não derrubava o 10.620, mas ele levava a discussão para daí a 1 ano. E deixava a discussão no MGI, né? Tirava a discussão do governo e ia para o MGI. Ano passado, o MGI, então, novamente prorrogou por mais 1 ano para fazer a discussão. E a gente soube a questão de 45 dias que havia já discussão no MGI. Isso nos preocupou sobremaneira. Nós não sabemos qual é a discussão, não sabemos que substitutivo é esse que o MGI está fazendo, e a gente, depois da greve, ficou com muito problema, né, de desconfiança com relação aos que vem do MGI, né, porque não nos chamam para conversar e não nos dizem o que estão fazendo. Nós, então, vamos conversar com a assessoria do senador Paulo Paim, né, que ele estava fazendo lá um PDL para derrubar o decreto, e nos disseram que, na realidade, o PDL que ele estava fazendo, que ia ser defendido pelo senador Fabiano Contarato, que ele tinha algumas inconsistências que ele não continuaria, que ele tinha, inclusive, inconstitucionalidade, né? Então, que a gente precisaria conversar para ver o que ia fazer a seguir. E nos aconselhou, então, a procurar o deputado Jorge Sola. Nós procuramos o deputado, e o deputado nos disse que, realmente, ele sabia que o MGI estava fazendo essa discussão, que ele, então, ia ligar para o MGI para saber. Ele ligou e ficou sabendo que a discussão já tinha uma comissão, já estava discutindo, a discussão já estava avançada e que estavam fazendo estavam fazendo essa movimentação para fazer esse substitutivo, então, para 10.620. Nós procuramos, então, a pessoa que hoje está nessa comissão, né? Deputado Valdemar, que agora me fale sobre... Valdemar Oliveira. E a assessoria dele, então, nos falou que realmente ele não fez ainda o relatório, que está esperando esse substitutivo do MGI. E aí a gente se mexeu, foi lá no presidente da Câmara e conseguimos, então, que ele tentasse uma reunião com a comissão que está fazendo esse substitutivo, para a gente, pelo menos, conhecer o teor desse documento que a gente desconhece completamente, né? Também fizemos uma reunião com a Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público e pedimos para eles
que não somos só nós, todos os demais servidores vão para esse lugar, seja INSS ou seja o novo órgão a ser criado, todos vão ir para lá. Então, não é justo que só a gente fique lutando, né, para derrubar algo que vai ser nocivo para todos os servidores públicos aposentados e os que virão a se aposentar. Porque mesmo aqueles que não se aposentam com a paridade, eles também vão ir para esse órgão numa situação de muito mais fragilidade do que nós, né? Porque eles já vão no limite do INSS, então bem mais complicada a situação dos que vão se aposentar depois. Eu vou deixar para a Elma complementar depois, eu só vou falar que quando a gente foi fazer essas inserções, que não foram poucas, né? A gente recorreu o Congresso, vocês viram aí, quem nos acompanha em rede social, senador, a deputada Alice Portugal, o deputado Paulo Pimenta, todos eles colocaram lá à disposição para fazer junto conosco essa defesa para a gente, pelo menos, conhecer esse documento. E nesse momento que a gente ia nesses locais, a gente também falava a respeito da situação dos colegas médicos e médicos veterinários que estão naquela situação ali, que receberam um aumento diferenciado dos demais. E o que nos foi dito foi que, sexta-feira passada, o substitutivo da deputada, a emenda ao PL que a deputada Laura Carneiro fez, que ela já obteve as assinaturas necessárias e que então, essa era a mais rápida de continuar, que estavam forçando para que tentasse, então, essa emenda aí ser votada para ver se conseguiam resolver essa situação dos médicos e médicos veterinários. Então, eu vou deixar para a Elma dar continuidade, tá? Porque senão vou ficar falando só eu a respeito disso, e nós somos, nesse plantão a gente teve a felicidade de estar as duas aqui no mesmo momento, que é difícil para nós, né? Mas às vezes acontece. E dizer para a categoria, principalmente para os aposentados, que nós estamos vivendo um momento muito importante. Agora, as paralisações do dia, que agora mudou para 22 e 23, né, são importantíssimas. A gente convoca todos vocês, convidem os demais colegas aposentados, ligue para os companheiros, ligue para os colegas para participarem nos seus sindicatos, das assembleias e de todos os movimentos que vão acontecer nesses 2 dias, pela importância que eles têm, por causa da reunião do dia 23. Então, é importantíssimo que a gente participe para que a gente, nessa reunião, a gente possa ter alguma vitória. A gente sabe que a situação do reposicionamento dos aposentados, a gente nunca conseguiu botar em nenhuma greve, conseguiu fazer pauta desse tema. A gente levou, foi aceito, e o que tinha ali de impedimento era o valor, que a gente tinha levantado um valor que o governo achava que era muito pouco, que seria muito maior e que talvez não conseguisse pagar. O valor era o que a gente levantou e agora o governo está dando algumas desculpas que não tem fragilidade nos argumentos, né? Que aqui outros vão pedir, que outros sindicatos podem pedir. Não existe isso. Isso aqui é algo de 2005 e algo inerente ao nosso plano de cargos e salários. Os planos que vieram depois já fizeram previsão para os aposentados e estão sem problemas. Então, é apenas para nós. Os argumentos do governo são frágeis e não se consistem. Então, a gente precisa defender essa pauta para que ela seja paga ainda esse ano. É isso. Então, todo mundo nas assembleias, nos movimentos. Então, querida Elma. Bom, pegando o gancho aqui que a Tereza já disse, a nossa luta, a luta de aposentados, pensionistas e aposentandos, a luta é séria, gente, porque lá no decreto 10.620, todos nós iríamos para a vala comum do INSS, inclusive sendo desvinculados das nossas universidades, porque para lá iriam também toda a nossa documentação. Então, qualquer problema que a gente tivesse num contra-cheque nosso ou que precisasse de um documento nosso na nossa pasta, não encontraríamos mais nas universidades, porque aí cessa nosso vínculo. É uma das coisas mais graves. Imaginem vocês se nesse momento de reestruturação da carreira, de reajuste de 9%, nós já estivéssemos lá na vala do INSS com todos os problemas que eles têm, né? Com tudo isso que a gente está assistindo e com os mais de 30 milhões de aposentados que tem lá, sem assistência direitos, sem serem contemplados em suas demandas na hora certa, no tempo certo, né? Então, é uma luta que nós temos que estar unidas, não podemos fugir dos nossos sindicatos, das nossas assembleias. Todo mundo, todos têm que perguntar nos seus sindicatos e pedir para discutir sobre isso, né? O que tem agora? Como a Tereza já colocou, o MGI está fazendo, junto com a Casa Civil, um substitutivo ao 10.620, mas nós não sabemos o que tem lá.
Porque lá no artigo 40 da Constituição, no parágrafo 20, fala da criação de um órgão gestor único das aposentadorias do serviço público. Mas esse órgão não foi criado ainda. Por isso que o governo anterior estava nos jogando lá na vala comum. Como a gente fez um trabalho que conseguiu barrar, que não foi um trabalho fácil, né? Mas a gente conseguiu barrar. E agora tem o substitutivo que vai criar esse órgão gestor. Mas que tipo? Como, né? A nossa preocupação é de saber, conhecer, antes de sair o substitutivo, para a gente ter tempo de, né, intervir, de ir atrás dos nossos aliados, né, procurar a gente sair, saber para onde que nós vamos, de que jeito que nós vamos, né? Porque de todo jeito não vai ser fácil. Entrar com a aposentadoria num órgão desse não vai ser fácil como é na nossa universidade, onde tudo anda depressa, onde a gente conhece todo mundo, onde em pouco tempo a pessoa está aposentada. Agora, num órgão geral ou num INSS da vida, sabe lá quantos anos a pessoa vai demorar para se aposentar, né? E quando é que vai resolver qualquer problema no salário também? Então, a gente está, diante de tudo isso, essa nossa andança, nossa peregrinação, já estamos agora, já enviamos nossos nomes para participarmos da CASP, que é essa Comissão Especial do Serviço Público, que está elaborando lá, estudando esse substitutivo, para que a FASUBRA fique por dentro, para que a gente tome conhecimento, para que a gente participe, que não seja uma coisa imposta de cima para baixo, e também que não seja só para autarquias e fundações, porque lá na Constituição é para todo o serviço público, né? Não é só para autarquias e fundações. Então, aí está a inconstitucionalidade, né? E a gente quer que seja, continuar sendo tratado com respeito, né? Porque a pessoa vai aposentar, tem que ser respeitada. E depois também nas nossas demandas, que não são poucas, e que nós temos o acolhimento nas nossas universidades. E a gente vai precisar de ser bem acolhido no órgão para onde a gente for também, né? Nossos aposentandos já entrarão direto para lá. E, então, é uma luta não só de quem está aposentado, mas de todos nós, de todas nós. Iremos todos para um órgão que a gente ainda não sabe a dimensão e de como será. Então, todos, gente, precisamos de estar nos nossos sindicatos, nas nossas assembleias, participar da paralisação do dia 22 e 23, e não ficar com essa história de que aposentado não faz greve, de que aposentado não participa de nada, que tudo já está dado. Não está, não. Se a gente está reivindicando, como nossos aposentados estão reivindicando um auxílio nutrição, um auxílio saúde, a gente também tem que reivindicar para continuar tendo dignidade na nossa aposentadoria e para os que vão aposentar também. Então, todos e todas na luta, a partir de agora, não fujam das lutas, gente, a luta é nossa. Então, como a Tereza e a Elma disseram, né? Nós fizemos uma grande maratona. Dessa maratona que a gente fez, desde a reunião com o MEC, a peregrinação que nós fizemos pelo Congresso Nacional, veio a marcação de uma nova reunião. Esse plantão nosso foi muito rico. Nós tivemos a reunião do dia 5 no MEC, tinha uma reunião já marcada no dia 12, que o governo substituiu por uma reunião virtual, para tratar de nossas pautas já, que a gente já estava debatendo no nosso acordo, e aí veio a marcação do GT, do PC-CETAI, no dia 23, no MGI, com as pautas que nós debatemos no MEC, na reunião do dia 5. Então, já é uma resposta para essa movimentação nossa, e é necessária a intensificação dessa luta. Como as meninas trouxeram, né, meninas, a luta para entender o que está acontecendo em relação o decreto 10.620 é de todas e todos, porque se as aposentadas e aposentados do momento serão transferidos para um órgão gestor das aposentações, os nossos aposentandos e os mais novos ainda, se aposentarem, com todos os ataques que nossas aposentações sofreram, não somente a do serviço público, a dos serviços privados também, as aposentadorias do regime geral, a gente não sabe o que é que vai acontecer
com os nossos colegas. Esses colegas têm que aderir à nossa luta pela queda do decreto 10.620, porque eles também serão acometidos. Aqui não tem perda para um e ganho para outros. A perda de uns é perda de todos, né? E nossa categoria conseguiu conservar até hoje essa paridade. Até pouco tempo atrás, a paridade entre aposentados e ativos não foi à toa, né? Nós sabemos que hoje nós entramos em 3 formas, pelo menos, diferentes de acesso à Seguridade Social. E não é justo. E precisamos lutar para preservar os direitos que nós já temos. Eu queria pedir à companheira Abadia que fale um pouco do processo de greve aqui dos companheiros e companheiras da UNB e da reunião que pôde trazer também a nossa pauta coletiva, geral, nacional, do nosso acordo de greve. Por favor, Abadia. Bem, companheiros e companheiras, nós, técnicos administrativos em educação da Universidade de Brasília, estamos em greve desde o dia 21 de março. O motivo da nossa greve é pela manutenção e o pagamento integral dos 26,05%, que é referente à URP, que nós já travamos essa batalha aí há 30 anos. O pagamento desse percentual ele é de extrema importância, porque Brasília tem um custo de vida muito alto. Nós sabemos que os servidores técnicos administrativos não ganham um salário aí que seja maravilhoso, é o menor salário da carreira pública, e nós estamos nessa luta. E, mediante um ato que fizemos na Praça dos Três Poderes, nós fizemos um ato performático e conseguimos uma reunião no dia 8/5/2025, à tarde, na Secretaria-Geral da Presidência da República, na presença da Itamara Guedes. Fomos muito bem recebidos, ela demonstrou muita atenção ao nosso pedido, onde podemos relatar como é que são as situações vivenciadas pelo nosso pessoal, que não é fácil, e nos prometeu um olhar carinhoso. Ela começou a sua fala dizendo que nós tivemos muita sorte, que esse ato performático foi na praça, foi assistido pelo presidente, que na ocasião nem era para estar no palácio, mas os nossos anjos de guarda atuaram para que ele estivesse lá, e ele pediu, então, uma atenção especial para o nosso caso. Na ocasião, também, como tivemos lá representando também a FASUBRA na minha presença e na presença da companheira Márcia Abreu, podemos falar do nosso acordo de greve de 2024. E pedimos um cumprimento total e integral do acordo até a data prevista e do prazo. Também falamos da importância desse cumprimento do prazo de acordo para evitar uma futura greve, né, na quebra do acordo, e pedimos que as regras de transição, que eram extremamente importantes, fosse dado um olhar bem criterioso para isso, e o cumprimento de todos os pontos, porque é uma greve que nós fizemos um acordo, e ele merece e tem que ser cumprido, pela valorização da nossa categoria, pela valorização de todo um trabalho que nós fazemos, porque a educação neste país ela tem que ser prioridade. Ela não pode ser largada para trás, e o trabalho dos técnicos administrativos em educação ele é extremamente essencial para toda a sociedade. Obrigada, Abadia. Nós, com esse processo todo e a dinâmica da conjuntura, tivemos que fazer o que a Tereza e a Elma já chamaram a atenção. A gente vai ter que modificar os dias que foram chamados inicialmente para nossas paralisações e para nossa caravana. Por quê? Porque, a partir da reunião do MEC, a gente teve a possibilidade do governo chamar outra reunião, e foi para o dia 23. Como nós havíamos discutido na direção nacional e certamente nos nossos sindicatos de base, isso deve ter surgido, por que a gente tinha marcado uma caravana para o dia 21? Nós achamos por bem que essa caravana ela fosse deslocada para o dia 23, para a gente poder fazer uma pressão presencial em Brasília durante a reunião do GT-PCCTAI, né? Assim, a gente pode dar visibilidade ao nosso processo de negociação, à situação da nossa categoria, que fez uma greve de 113 dias e ainda tem a maioria das suas pautas sem ser atendidas pelo governo, né? Dentro de uma situação que a gente sabe
de grandes disputas, porque a nossa LOA demorou para ser votada, porque assim se adiaram os pagamentos e nós já tivemos perdas por conta disso. E vamos ter também um atraso provável, na maioria das universidades que estão dando retorno para nós, um atraso provável para a implementação da aceleração, né? Nesse período desse plantão, que começou no dia 5 e vai até o dia 16, a gente também tem algo muito importante acontecendo aqui na FASUBRA, que é o encontro LGBT, que é uma pauta extremamente importante de ser tratada, porque nós somos quem somos todos os dias do ano. E essas pautas elas precisam estar inseridas no cotidiano da luta sindical. Não é o corpo da gente não tem como separar. O gênero da gente, a orientação sexual da gente, não tem como se separar dentro do nosso corpo. Nós somos inteiras, inteiros, e é sobre isso, é a importância desse encontro que a Luar e o André vão falar. Também falarão sobre a participação da FASUBRA, representada por eles, na discussão sobre o Plano Nacional de Educação e de seus desdobramentos, porque nessa semana foi discutida também as especificidades relacionadas com a questão racial e as questões de maiorias minorizadas na educação no Brasil. Por favor, Luar e André. Então, nos próximos dias 16, 17 e 18, estaremos realizando o 5º Encontro Nacional LGBTI+, da FASUBRA. O tema do encontro é Educação Anti-LGBT-fóbica, Desafios e Perspectivas para a Inclusão e Respeito dos Técnicos Administrativos LGBTI+, nas instituições de ensino e sindicatos. O encontro vai ter palestras, oficinas, grupos de trabalhos, espaço para que a gente possa estar dialogando com a nossa base, aquilo que nos afeta diariamente nos nossos locais de trabalho. E o tema trazido é para justamente a gente discutir o papel da educação para combater a homofobia. Não à toa a gente escolheu essa data, porque no dia 17 é o dia de luta contra a homofobia, e aí a gente estará nesse espaço reunidos com técnicos de todo o país para discutir essa temática e propor estratégicas e políticas para que a federação desenvolva junto com as suas entidades de base. É um espaço importantíssimo, é um espaço de luta e de resistência. A gente também vai estar discutindo como anda o andamento do acordo de greve, o que podemos fazer, o que nos afeta esse prazo que está para acabar, e também oxigenar e fortalecer que essas pessoas possam se engajar nessa luta que, durante a nossa vida e a nossa trajetória na universidade, nos afeta todos os dias. Participamos também da audiência pública no Senado com a senadora Tereza Leitão, relatora do Plano Nacional de Educação. Esse evento foi promovido pela Comissão de Educação e Cultura do Senado e reuniu entidades sindicais da educação. O coordenador de Educação, Santos, esteve presente nesse evento de forma remota, onde ele falou das condições de trabalho da Instituição Federal de Ensino e também defendeu a inclusão de técnico administrativo no novo plano de educação. Ele apresentou também temas como sobre o financiamento, autonomia e democracia universitária, além da valorização da luta dos tais e também a defesa nossa, que é o 10% do PIB para a educação. Participamos também do seminário do PNE antirracista, que é organizado por vários parlamentares e também pelos movimentos sociais, onde a nossa luta de imediato é um espaço estratégico de construção e proposta para o enfrentamento do racismo. O segundo destaque do seminário foi a reivindicação de financiamento específico para a ação de combate às desigualdades raciais na educação, incluindo as escolas quilombola do campo e indígena.
A participação da FASUBRA também reafirmou o papel das trabalhadoras e trabalhadores da educação na construção de uma universidade inclusiva e antirracista. Obrigada, André e Luar. São temas extremamente caros para nós todas e todos, né? Sabemos que nós, no último governo, nos 2 últimos governos que a gente passou, nós enfrentamos uma perseguição intensa às políticas sociais de inclusão, tanto as relacionadas com a questão racial, com as questões indígenas especificamente. A gente viu aí a tragédia Yanomami crescer aos nossos olhos, mortes de milhares de pessoas. Somos diferentes, somos vários e somos todos iguais em direito. Devemos ter nossos direitos respeitados. E muitas vezes nós somos grandes maiorias que politicamente não temos espaço de interlocução, né? Como é o caso dos negros no Brasil e negras, né? E a gente não tem dimensão da diversidade de orientações e de gêneros no nosso país. A gente não tem ideia para poder qualificar de minorias, né? Nós não sabemos se a gente pode chamar assim, mas todos temos que ser iguais em direito. Nesse período de plantão também nós tivemos, por conta da dinâmica da conjuntura, 2 reuniões de direção. Nessa reunião de direção, devido a esses prazos que estão encurtados, nós tomamos a decisão de buscar as lideranças dos partidos para que as nossas emendas, que eram 14 emendas, e nós estamos tentando aglutinar por tema, para a gente ter mais facilidade de conseguir as 103 assinaturas que são exigidas para que essa emenda seja levada em conta. Se for na medida provisória, né, precisa dessas 103 assinaturas, e se for no projeto de lei, também vai precisar dessas assinaturas. E também nessa semana a gente teve um esvaziamento do Congresso Nacional por conta da ausência dos presidentes das 2 câmaras, da Câmara Alta e da Câmara Baixa. Mas algumas atividades continuaram acontecendo. Por exemplo, as atividades relacionadas à Semana da Enfermagem. Ontem mesmo houve uma audiência pública para tratar da questão da enfermagem, chamada pela deputada Alice Portugal e outros deputados e senadores que são aproximados com a discussão e com a luta da enfermagem. Sobre esse tema, a gente vai ter a companheira Melissa para falar um pouco dessa situação dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem na nossa categoria. Por favor, Mel. Bom, como a companheira Lucimara colocou bem aqui, essa semana é uma semana onde a FASUBRA parabeniza todos esses profissionais da área da saúde, né, que são os auxiliares, os técnicos e enfermeiros, né, que trabalham, né, para salvar vidas, né? É muito importante a gente reconhecer esses profissionais, porque são profissionais que estão ali, né, diante de uma situação que muitas das vezes, né, acaba deixando a sua família, acaba perdendo seu final de semana, acaba perdendo, né, comemorações de finais de ano, e são os profissionais que estiveram na frente de linha, né, durante a pandemia Covid-19. Né? E como vocês sabem, a gente sempre tem que lembrar por aqueles que salvaram vidas, mas acabaram perdendo as suas vidas. Né? É importante que a gente lembre desses momentos, né? E reconheça o trabalho desses profissionais o tempo todo. Né? A FASUBRA representa também os técnicos administrativos em educação, lotada nos hospitais universitários, né, que muito desses hospitais universitários hoje está sendo administrado pela EBSER e continua ali trabalhando em prol da sociedade. É por isso que é importante que cada palavra que a gente diga aqui em relação à FASUBRA parabeniza todos esses profissionais e sempre vai estar aí buscando melhoria
para esses profissionais dentro dos hospitais universitários. Também a gente colocou aqui em homenagem essa semana do dia 12 de maio, né, reconhecendo aí a luta, né, da Florence, né, que no dia 12 de maio ela também foi uma fundadora da enfermagem moderna, que serviu como destaque, né, na questão como chefe e treinadora desses profissionais durante a Guerra da Crimeia, né, que organizou o atendimento dos soldados feridos, né? E também temos, né, uma referência aí que é a Ana Neri, que é brasileira também, que nasceu na Bahia, em Salvador, né, Lucimara? Pois é. E faleceu no dia 20 de maio, né? Por isso que pega o dia 12, vai até o dia 20, né, comemorando a Semana da Enfermagem. Foi uma enfermeira também voluntária, que esteve na Guerra Brasileira, foi pioneira também, né, no nosso país, abandonou a sua vida confortável para salvar vidas, né, acompanhar soldados, cuidar desses soldados brasileiros no campo da batalha da Guerra do Paraguai, que foi em 1864 e 1870. A história, né, dessas duas mulheres guerreiras é uma história onde a gente também sempre tem que recordar, né, para saber como é que, né, a enfermagem começou a aparecer, como é que a enfermagem começou a conquistar seu espaço. Mas a gente tem ainda muito que lutar, né, pela enfermagem, por esses profissionais da área da saúde. Por isso, a gente reafirma o nosso compromisso, né, com a luta pela valorização da enfermagem, na questão de salários dignos, como a Lucimara bem colocou aí, que está na luta aí pelas 30 horas, está na luta aí também pelo piso da enfermagem, pelo fim da jornada exaustiva, que é os 6 por 1, né? A implementação da hora ficta, que ainda não foi implementado devido à orientação que deveria já estar dentro das universidades, dentro dos hospitais universitários, e a gente espera que o MEC venha cumprir, né, este acordo na íntegra, né, contemplando esses profissionais que são da área da saúde e os profissionais da enfermagem. E dentro do tema, né, da saúde, queria colocar aqui um pouquinho sobre o tema da norma regulamentadora número 1, né, que, além de garantir a segurança, hoje ela vem contemplando a saúde mental também desses profissionais, né? Os profissionais que estão em todo o campo, não só mesmo da saúde, mas em geral desse país, né, os trabalhadores, as trabalhadoras, né, precisam hoje ter esse conhecimento, né, porque não podemos aceitar mais assédio moral, assédio sexual, né, um ambiente tóxico, né, que leva essas pessoas a adoecerem. Por isso, essa NR1 é importante, né, para que a gente possa prevenir essas doenças mentais, né? As doenças mentais ocupacionais, muitas das vezes, acaba levando um trabalhador a suicídio, né? Levando a depressão, né? Levando esses profissionais a não querer mais trabalhar nesse ambiente tóxico, né? Por isso que estamos aqui, né, refletindo um pouco, né, e também repassando essas informações que devemos cuidar da nossa saúde mental. Os trabalhadores é importante, né, para os empregadores, mas também esses trabalhadores é importante ter uma saúde mental que seja, de fato, reconhecido dentro das suas empresas, que tenha uma saúde para que possa dar continuidade nos seus trabalhos e que tenha um ambiente de trabalho saudável. Fico por aqui
repasso as minhas informações à Lucimara, que queira complementar um pouquinho dessa questão da NR1 em relação à saúde ocupacional. Vamos chegando aqui ao final do nosso resumo do plantão, com temas extremamente importantes, né? Temas que são motivos de nossa luta. A conquista do reconhecimento do adoecimento mental como doença ocupacional, o reconhecimento de que o ambiente de trabalho pode, sim, tanto precipitar quanto aprofundar as doenças causadas pelo sofrimento mental dos trabalhadores e trabalhadoras, é de extrema importância. Então, essa conquista aconteceu agora, a partir do dia 26 de maio. Essa NR1 vai ser modificada para incorporar o reconhecimento do adoecimento mental no ambiente de trabalho. Antigamente era muito difícil para a gente, ainda é, e ainda vai ser por um tempo, até a gente conseguir que o que vai para o papel saia e venha para a vida real, ainda vai ser difícil. A gente ainda vai ter que trabalhar muito para construir os nexos causais, que para doenças físicas ainda são difíceis. Imagine nesse processo que a gente vive, onde o adoecimento mental ainda é tratado como coisa menor, ainda é tratado e ainda é invisibilizado, ainda é desqualificado. As pessoas que adoecem mentalmente, elas são tratadas como fracas, e adoecer mentalmente é uma possibilidade para todos os seres humanos, não é para um ou outro, né? Então, é uma grande conquista para as trabalhadoras e trabalhadores. Nessas 2 semanas de plantão, nós tivemos uma conjuntura extremamente dinâmica, que levou a essa modificação do chamamento da FASUBRA para a paralisação. Agora, nós teremos paralisação nos dias 22 e 23 de maio, com a caravana no dia 23, para acompanhar a reunião do GT-PCC-TAI, que vai tratar de aspectos importantes do nosso plano de carreira, né? Muito importante marcar isso. E, nesse processo, nós perdemos fisicamente companheiras e companheiros de luta, e um marco nesse momento foi a perda do companheiro Mujica, mas que, com certeza, se torna um bem lembrado, né? E nos acompanha aí na luta, porque ele é um grande exemplo de luta. A luta é o que garante a nossa vitória nesse momento. Nós, da FASUBRA, juntos, chegaremos até a vitória. E, copiando aqui e citando o Mujica, a vida escapa e se vai, minuto a minuto, e não podem ir ao supermercado comprar a vida. Então, lutem para vivê-la, para dar conteúdo a ela. E é isso que nós, na vida sindical, fazemos todo dia. Porque a nossa saúde, o nosso tempo de vida, não pode ser comprado. O salário, ele não paga o nosso tempo de vida. Ele pode remunerar a nossa força de trabalho, mas ele não paga o nosso tempo de vida. E nós dedicamos o nosso tempo de vida a construir uma sociedade mais justa, mais igualitária. E, para alguns de nós, o sonho da gente é ter uma sociedade socialista, onde a nossa necessidade fale mais alto do que a capacidade de produzir, porque nós não somos máquinas, nós somos seres humanos, e a FASUBRA unida vai até a vitória. FASUBRA unida Jamais será vencida.
tão alta. Então, de novo, sem. Agora, faça mais um pouquinho para lá. Mais para cá. Isso. Chega um pouquinho para Aí tem opções. O Lucimar apareça mais. Vamos lá. 3, 2, 1.